As Nações Unidas definem violência contra a mulher como qualquer ato de violência baseado na diferença de gênero que resulte em sofrimentos e danos físicos, sexuais e psicológicos da mulher, inclusive ameaças de tais atos, coerção e privação da liberdade, seja na vida pública ou privada. O tema do programa Cidadania em Pauta de hoje é violência contra a mulher. E a nossa convidada é integrante do Conselho Municipal da Mulher, Fernanda Balsalobre. Queria agradecer a sua presença aqui. A honra é toda minha, é um prazer estar aqui e poder colaborar com o tema. Ok. Como que é a sua representação no Conselho? Você representa nós, a sociedade civil lá? Na verdade eu represento as Igrejas Unidas, que é um grupo de pastores evangélicos que se reúnem semanalmente, então eu represento as mulheres evangélicas e eu faço parte do conselho representando essa classe de mulheres. Uhum. E como que você sentiu atração por esse tema? Como que você chegou ao conselho? Não foi especificamente pelo tema, mas na nossa família a gente tem histórico de violência contra a mulher e eu soube da possibilidade de ingressar no conselho como sociedade civil, achei interessante e fui atrás de saber como que eram os caminhos, porque eu não tinha ideia. Enderecei ao prefeito, né, a minha intenção e ele... Quer dizer, partiu de você essa vontade, né? Partiu. E como que funciona o conselho aqui em Araçatuba? O conselho aqui em Araçatuba, ele é paritário, metade de sociedade civil e metade poder público. E a gente se reúne mensalmente e discute as propostas e políticas públicas especificamente para a mulher. Na sua opinião, o Conselho tem uma efetiva participação nessa política pública, Diego? Tem que ter. Hoje, esses conselhos, eu acredito que é uma nova linguagem, um lugar onde a gente pode discutir, é um ponto intermediário entre sociedade civil e poder público, então é um espaço que está aberto e a gente luta hoje, pelo menos, para mantê-lo aberto, né? Agora a gente tem que estimular cidadania e participação, então as nossas ações, ainda que pareçam pequenas, eu acho que elas podem ter representatividade mais adiante. A violência contra a mulher em outros países é diferente? Cada país responde de uma forma, porque é uma questão cultural e a gente está acompanhando o caso dessa moça do Irã que vai ser apedrejada. No país dela é legalizada, né, a violência contra a mulher. Uhum. Tem países que a gente ouve dizer que as mulheres têm o clitóris mutilado e outros países, por exemplo, a poligamia é legalizada, como se a mulher não tivesse menos valor que o homem. É diferente. Eu cheguei a assistir um vídeo, né, acho que do Irã, lá, nos ayatollahs lá, né, e que ensinava a combater na mulher, assim, ensinando como deve ser, né, como o marido deve proceder para bater na mulher. É instituído, né, a violência. Difere bastante de um país para o outro. Uhum. Você participa dos eventos relacionados à mulher em Araçatuba? Participo. Os que eu fico sabendo, eu participo. Aliás, todos os eventos que eu ouço dizer que é participativo e todos os que eu sou convidada, eu participo. E o que você acha da comunidade? Ela está participando também disso? Ela está atenta às palestras, as discussões sobre o caso? Não. Principalmente as mulheres, que são as mais interessadas. Eu acho que pelo menos as mulheres que apanham, elas sabem na ponta da língua a Lei Maria da Penha. Mas as que ainda não sofreram violência eu não sei dizer exatamente qual classe de mulher, mas a gente não tem esse assunto na ponta da língua, não é uma... Quer dizer, a pessoa só vai se preocupar com isso quando realmente acontece alguma coisa dentro do seu âmbito familiar ou de seu círculo de amizades. Porque é uma questão do preconceito, né? Que ali acontece ele vem de séculos, a gente já é ensinado assim, né? Até, às vezes, o preconceito parte até da gente própria mesmo. Mulher, né?
A violência contra a mulher é um problema de saúde pública, na sua opinião? Eu considero que sim. É um assunto em que o Estado deve colocar os olhos, porque se a gente considerar que o agressor é enfermo, ele necessita de cuidados e uma mente doente gera um ambiente doente, então um agressor ou uma agredida contamina o próprio espaço e ele se torna de saúde pública, porque a gente deve combater, né? Mas talvez na questão da prevenção, porque o ato da agressão é talvez um ponto final, né? Porque a agressão ela começa um pouco antes, com as palavras e mexe com o emocional da mulher. Com as ameaças, com as né? ameaças, então o Estado deve se preocupar com isso, sim. Achei que você tocou num ponto super importante, né? A questão da mulher, é uma vítima, mas tem a questão do homem também, porque esse agressor, como você disse, é doente, né? E há poucos trabalhos com relação a cuidar dessa doença, né? É verdade. Dessa doença do agressor. Lá no Conselho vocês discutem isso? Nós temos começado as discussões e estamos fomentando essas questões, então com certeza a gente aborda esses assuntos. Você acha que mudou como é tratada a violência contra a mulher depois da Lei Maria da Penha? Mudou. É um marco. A Lei Maria da Penha foi um avanço, né, para nós. Eu falo nós porque eu me incluo, né, como mulher. Você imagina, antes da Maria da Penha, mesmo que a gente já tivesse as delegacias especializadas, mas antes ainda, se você fosse agredida, primeiro que a gente já teria receio de contar para alguém, porque é vergonhoso, é vexatório. E aí você chegar numa delegacia, enfrentar um escrivão, um delegado, muitas vezes você poderia ser agredida novamente, por causa do preconceito, né? Então a Lei Maria da Penha, eu atribuo à Lei Maria da Penha a facilidade que as mulheres agora encontram para denunciar. É uma força, é um respaldo a mais que a mulher tem. Apesar de que tem mulheres que usam como chantagem, como provocação, né? Sim, não dá para negar. Tudo tem seu lado ruim, né? E a justiça está mais rigorosa? Você acha que hoje o homem está indo para a cadeia? Tá? Vai para a cadeia. Vai para a cadeia. Ele, se for pego em flagrante ou se não puder ser arbitrada a fiança, ou se não pagar a fiança, ele vai preso. Há as medidas protetivas, né? Você acha assim que tem juízes que demoram a dar esse direito às mulheres ou não? Eu não posso dizer com clareza, mas a gente estava dizendo dos lugares que são especializados para mulheres. Mesmo nesses espaços especializados, não tem um atendimento padronizado. Então, corre o risco, como em todo lugar, de ser tratado com não toda a dignidade que ela merece. Porque a pessoa que já chega no lugar já está fragilizada, né? Com problemas e tudo, né? Araçatuba tem algum abrigo para mulheres vítimas de violência? Abrigo ainda não, apesar de que eu sei da intenção, né? Então, eu acho que no estado, se eu não me engano, a gente tem 2 abrigos. E a gente chega lá. O que eu sei assim, é que muitos abrigos são utilizados em outras cidades, né? Até mesmo porque essas mulheres precisam ir, né? Acabam indo para outros lugares até para fugir, né? Daquela situação de risco, né? Mas parece que em São Paulo tem um, em Campinas outro. A gente sabe de mulheres que foram mandadas daqui para lá, mas imagina uma cidade do tamanho de São Paulo com um abrigo e a gente ainda mandando. Então não é suficiente, né? O Poder Judiciário sabe como lidar com a violência contra a mulher? Essa questão, eu encaro ela por um outro aspecto, porque o Poder Judiciário ele tem que cumprir as leis, mas não legisla. Então, a pergunta talvez fosse se a lei é suficiente para garantir
os direitos, né? E se você me perguntasse isso, eu diria que a lei, mesmo que ela não seja suficiente, mesmo que não nos assegure de tudo o que é necessário, já foi um avanço, já é um progresso. A lei, aliás, eu acho que a lei é bastante avançada, né? Mas nem tudo que está na lei ainda está acontecendo, né? Depende muito de verbas e isso nem sempre acontece, né? Nunca tem, não tem disponível o quanto necessário, né? Na sua opinião, a violência contra a mulher chega a ser uma violação contra os direitos humanos? Com certeza, é uma violação contra os direitos básicos da mulher, né, de manter a sua integridade, dignidade. Uma mulher agredida, ela nunca mais é a mesma, né? E então o direito de proteção é violado e de ser tratada com dignidade. Você disse que ela nunca mais será a mesma, né? Uma mulher, isso fica marcado. E gera implicações, por exemplo, na área da saúde sexual da mulher ou reprodutiva? Gera justamente pelo fato dela ser agredida emocionalmente. Então, todas as relações da mulher tendem a mudar após uma agressão, né? Não só a relação sexual. E o fato dela ter sido agredida grávida ou com os filhos pequenos, isso gera uma cadência, né? As crianças estão nos assistindo e possivelmente um filho agredido vai ser um pai agressor. Isso vai se reproduzindo, né? Como acabar com isso, então? Um trabalho de... eu acho que se o Estado voltar os olhos para a questão da prevenção, isso teria que ser tratado nas escolas e fomentada políticas públicas voltadas às famílias, não só à mulher agredida e ao próprio agressor. E teria várias formas da gente contornar, né, uma situação. A gente sabe que a mulher ela é tratada muitas vezes como objeto, né? Isso você acha que estimula a violência? Estimula. Eu acho que estimula porque se a gente é tratado de uma forma, chega um momento que você começa a acreditar que você é mesmo. E aí tem mulheres que aceitam a violência, se sentem culpadas de terem sido agredidas, não denunciam, né? Tem medo. Você acredita que a violência ela também pode ser institucional? Ou seja, quando não existem serviços prestados pelo sistema público à mulher? A gente já falou sobre isso, mas a violência ela é institucional, né? Mesmo que não haja políticas públicas para a mulher, ela é institucional porque o preconceito ele vem não tem como, a gente não tem como dimensionar, né? Não tem como dizer de onde, quanto tempo vem o preconceito. E nem da classe social, né? Assim, por exemplo, a pessoa que tem maior escolaridade, a gente vê em todos os níveis. A violência, por isso que é institucional, né? Porque tanto na classe alta quanto na média e na baixa esse preconceito ele existe, né? Porque a gente ainda tem salários mais baixos, não é todo tipo de emprego que a gente pode almejar, né? Então, a gente mesmo os cargos de chefia, né, são mais destinados aos pelo homens. conselho, a gente tem encaminhado propostas para que seja feito nos sindicatos as mesmas cadeiras que são para os homens, que sejam para as mulheres também. Então, quer dizer, foi preciso ser criada uma lei, né, que introduzisse as mulheres na política, por exemplo, né? Ser obrigado a ter um número de mulheres para se candidatarem, né? Quer dizer que tem muito a ser feito ainda, né? Tem, porque as próprias mulheres têm que se sentir na competência, né, para ocupar esses espaços, porque ainda que eles estejam agora sendo abertos, a gente tem que estimular e formar as mulheres que nem sempre estão formadas, né, estão preparadas. Você vê aqui em Araçatuba uma mudança nesse sentido, em tratar esse assunto de forma mais eficiente? Queria que você me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já.
Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido e cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixe a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Hoje o assunto do Cidadania em Pauta é violência contra a mulher e a nossa convidada é integrante do Conselho Municipal da Mulher, Fernanda Balsalobre. No bloco anterior, então, eu havia te perguntado se Araçatuba está tratando diferente essas questões de combate à violência. O que você acha diante da sua experiência? Eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para fazer, tem espaço para isso. Mas ainda a representação das mulheres é pequena, né? Mas a gente está trabalhando para estimular as mulheres a participar das palestras e abordar temas com essa temática dentro das igrejas, das escolas e aonde mais a gente puder. O Conselho faz isso? Tem iniciativas nesse sentido? Tem iniciativas nesse sentido. A última ação que a gente fez foi no Dia Internacional da Mulher. A gente preparou uma palestra e a gente a gente providenciou material que eu trouxe, inclusive. Uhum. E aqui nesse material a gente disse um pouco dos direitos da mulher, dos direitos da mulher gestante. A gente colocou de violência contra a mulher, que todo mundo tem ideia que é só violência física, né? E deixa de citar violência psicológica, patrimonial e moral. E onde a gente assegura os nossos direitos. É difícil ocorrer um tipo só de violência. Geralmente elas estão... São todas, na verdade. Tudo né? junto. Você falou que trabalha numa igreja. E nessa igreja você tem contato com esse tipo de problema? Você já se deparou com isso, das pessoas que frequentam? Já. Eu acho que você deve saber que a igreja ela é um agente de controle social. Ela colabora na prevenção, principalmente, né? Porque como a gente estuda princípios bíblicos e Deus é contra a violência e especificamente contra a mulher, no Novo Testamento a gente tem isso retratado, né? Bem claramente, bem claro, a Bíblia se refere à mulher como sexo frágil, não no sentido de rebaixar a gente, mas na questão da diferença. O homem ele é mais forte, a gente é mais frágil sentimentalmente, inclusive. Então a gente tem classes, né, para casais e até a fragilidade, até buscando, né, deve ser tratada de forma com mais refinamento ainda, né? A fragilidade não quer dizer que aí você deve se aproveitar disso, né? Pelo contrário, né? Porque a gente é forte, né? A gente enfrenta as dificuldades do dia a dia, a gente não demonstra essa fragilidade. Mas a fragilidade no sentido de sensibilidade, sensibilidade né? da diferença, mais nesse sentido, de que a gente não foi nem criado igual, né? Os homens são diferentes das mulheres e ponto. Então, dentro da igreja, a gente trata desses assuntos mais na prevenção. Então a gente não escuta dentro da igreja muitos atos violentos. Casos, né? De violência, apesar de que eles chegam, e dentro da igreja também é um espaço aberto para que cheguem mesmo. Então as pessoas chegam de todo jeito e a gente acolhe. Então as mulheres a gente trata, a gente ajuda a vencer as debilidades e na força dos irmãos e nessa comunhão que a gente tem, isso é muito saudável e colabora com essa questão. Muitas mulheres escondem, né? A gente até falou isso um pouquinho no começo. Escondem o que está acontecendo por muito tempo, né? Você atribui isso aqui? Há vários fatores. Porque, primeiro, que ela tem medo, né, de denunciar. Segundo,
muitas desconhecem os espaços e o que a lei garante, as medidas protetivas. Então, o fator também dela se sentir sozinha, pensar em ficar sozinha, tem ditados populares, né? Antes, melhor, como fala? Antes só do que mal acompanhada? Ruim com ele, pior sem ele. Já ouvi muito isso. A pressão que as crianças exercem dentro de um casamento. Do antes só do que mal acompanhada. Eu já acho esse melhor. Mas elas pensam, a tendência é pensar nos filhos, na própria sociedade que rejeita uma mulher sozinha com os filhos. Mesmo porque muitas mulheres pensam, e até pela própria experiência, que os filhos são responsabilidade só dela, né? Onde estava no contrato? Quando a gente casou, a gente não assinou nada, né? E acabam até ficando mesmo por responsabilidade mais da mulher nesses casos, né? Mas isso é coisa que vem de antigamente, né? A lei garante muitos direitos com relação à pensão alimentícia, né? E tudo mais, né? Mas as mulheres desconhecem, então os fatores que levam a mulher não denunciar, eu acredito que são todos esses. Ainda o fator econômico, que ela se sente dependente, né? As que não trabalham, apesar de que isso está mudando, as mulheres estão trabalhando, né? Fora de casa, mas essa responsabilidade com relação aos filhos, isso é uma questão de preconceito, porque a gente vê, né, pela história, os homens tinham a mulher dentro de casa, aquela que fazia o crochê, cuidava dos filhos, da casa e tal, e não trabalhava fora, imagina. E tinha, fora de casa, mantinha uma amante ainda. E dava conta de pagar todas as contas, né? Então agora tem que dar conta de cuidar Então dos ele filhos, trabalhava e a mulher ficava em casa. Agora a gente tem que compartilhar dessa responsabilidade, porque os dois trabalham, né? E o filho é dos dois. Exatamente. A gente pode dizer que a violência contra a mulher também é um problema de educação? É uma questão de educação, justamente porque essa questão do masculino, o sentido pejorativo que dão para a virilidade do menino, é fomentado justo nas escolas, né? Então, a gente já educa, quem tem menino e menina, já educa diferente, né? A menina pela beleza, pela delicadeza, o menino pela virilidade, e eu acho que isso acaba incentivando a violência. Então, é um processo educacional que tem que ser E eu fico pensando, nesse caso, que a maioria dos educadores, e principalmente das crianças, né, são mulheres, né? E as próprias mães que, ainda mesmo que trabalhando fora, acabam ficando mais com os filhos, que são as principais educadoras. Então, esse preconceito está embutido na mulher mesmo, né? Acho que é um trabalho de mudar de reconceituação, né? A gente tem que trabalhar isso nas escolas. Da própria identidade da mulher, né? Aqui na Satuba, quais são as políticas públicas voltadas para a mulher? Eu conheço, temos o Conselho Municipal da Mulher, do qual eu faço parte, tem o CRM, que é o Centro de Referência da Mulher, que foi inaugurado há pouco tempo. Criado há pouco tempo, né? E temos a Delegacia de Defesa da Mulher, tem o Hospital da Mulher, temos alguns outros que eu não me lembro agora. Você acha que esses órgãos são suficientes? Precisa mais? Precisaria mais por conta da demanda, né? Que ainda é alta. Mas já considero que é uma boa... Já é um progresso, já considero que seja bom para a cidade. Se as mulheres souberem usar os espaços que elas têm, eu acho que... Já estamos indo, estamos melhorando. Olha, uma violência sexual que pode resultar numa gravidez indesejada, né, e levar à prática de um aborto inseguro. Essas questões, assim, são debatidas por vocês no Conselho? São vocês debatidas. Têm essa preocupação? São debatidas porque eu não acredito que tenha aborto seguro, né? O aborto é sempre muito traumático de qualquer forma. Então, a gente trata desses assuntos. A violência sexual é o nível mais alto, né, de violência contra a mulher. Então a gente trata assim, apesar de que esse assunto aborto
é delicado, né? A gente tem 2 formas de aborto que são legais, né? Quando é uma gravidez indesejada por decorrência de um estupro, uma violência sexual, ou no caso do risco de morte da mãe, de morte da mãe. Uhum. Você mesmo disse que uma mulher, depois que sofre a violência, carrega muitos traumas, né? E no município, há um acompanhamento depois disso, né? Depois que a mulher já fez lá a sua denúncia e até resolveu aquela situação, mas ela ainda tem seus traumas, tem que reconstituir a vida. Existe algum trabalho nesse sentido? De fato, eu não sei dizer quais, mas o CRM presta essa assistência e a gente tem as instituições, né, no terceiro setor que acabam aconselhando e ajudando. Mas essa parte eu acho que não é suficiente, porque ainda falta a gente criar esses espaços, mesmo porque a mulher, quando ela denuncia e volta para casa, ela é mal vista dentro de casa. Ela tem que lidar até com os filhos que gostam do pai, né? Isso não vai modificar a relação de amor que existe entre filhos e pai, né? E muitas vezes da família toda, que também é a família do marido, é difícil, né? É difícil lidar com essas questões. Então, de fato, a gente tem que saber lidar com elas e por isso que essa questão tem que ser pulverizada. A gente tem que criar esses espaços de debates até para a gente, mesmo as que não recebem violência física ou de alguma forma tão isentas dessa violência, a gente tem que saber acolher as que foram agredidas. Sim, importante. Ainda hoje é normal a mulher denunciar e depois desistir, né? Querer voltar atrás, né? Como que fica essa situação? Essa situação é onde as delegacias estão tentando buscar recursos para que isso não aconteça, mas é difícil acontecer a denúncia. Quando acontece, ainda na sequência a mulher se arrepende e retira a queixa. Eu acredito pelo próprio ciclo, né, da violência, porque ela tem um ciclo, tem ameaça, agressão e depois tem a reconciliação. A pessoa não é violenta todo o tempo, né? Todos os dias. Então o agressor violenta quando está bêbado, a hora que não está, se arrepende do que fez e faz promessas e não pensa que vai beber de novo e vai bater de novo. E até a mulher, assim, para manter, né, toda a estrutura da família, da casa, acaba abafando atrás. E abrir mão dos seus próprios direitos. Diante de tantos avanços, né, que a lei trouxe, ainda é normal a mulher, né, que sofre a violência muitas e repetidas vezes, ir lá na delegacia, fazer denúncia e depois se arrepender e retirar. Isso acontece ainda muito? Acontece, ela se arrepende, né, por causa do ciclo violento que ela se encontra. Ainda é desconhecido essa possibilidade da denúncia, então ela vai na intenção de acabar com aquilo, mas quando ela volta para casa tem a reconciliação com o marido e não pensa que ele vai agredi-la de novo, ele promete várias coisas e uma vez que ela é agredida, a possibilidade da nova agressão é maior, né? Então, A agressão tende a ser repetida, então. Quando a pessoa agride, ela tende a agredir outra vez, e outra vez, e outra vez. É difícil isso parar por si só. É difícil. Normas sociais sugerem que a mulher é a própria culpada da violência que sofre. O que você acha disso? Eu acho que isso é uma tristeza, né? Mas é um defeito da educação. A gente tem que repensar sobre essas coisas, porque esse preconceito muitas vezes parte de nós mesmas, pela situação, pela cultura em que a gente está inserido, né? A gente tem um exemplo que eu tenho: se uma prostituta chega e alega que foi estuprada, e aí o que a gente pensa? Puxa, estava na rua, o que ela estava querendo? Não ia ter outra coisa, não ia ter nada diferente. Ela procurou, né? Recebeu, recebeu. As pessoas falam assim. E ela tem o direito de se negar, né? A gente não vai discutir a questão da prostituição, mas ela
tem o direito de dizer não a quem ela quiser dizer, né? Escolher o que ela quer, Escolher né? o que ela Qualquer quer. pessoa tem esse direito. E ninguém tem nada com isso. Então, a gente mesmo tem atitudes preconceituosas, né? Tem coisas que a gente aceita como sendo da mulher, como sendo obrigação da mulher. E os profissionais, por exemplo, que atendem essas mulheres que sofrem violência, às vezes, como você mesmo disse, devido ao ciclo da violência, elas muitas vezes vão à delegacia várias vezes, são até conhecidas, né? Das pessoas, nos hospitais. Já tem. Né? E profissionais, será que eles estão preparados? Ah, mas ela, de novo, ela gosta de apanhar. Muitos falam assim. Isso, muitas mulheres já reclamaram que ouviram isso, né? Mulher de mecânico, gosta de apanhar, né? Mulher só apanha quando merece. Isso. Essas atitudes de preconceito muitas vezes são de pessoas que trabalham nos órgãos que prestam atendimento à mulher, né? Como hospitais, delegacias, né? Até secretarias, tudo. O que você acha disso? Eu acho que, de alguma forma, elas não estão preparadas para receber da forma com que tem que ser recebida. Porque as mulheres que chegam nesses lugares alegando uma violência, elas sofrem preconceito e elas não são acolhidas de uma forma que ela se sinta à vontade para fazer a denúncia ou registrar a queixa ou qualquer um desses espaços que ela procure, né? Eu acho que é uma violência continuada e esses lugares precisam de orientação, de treinamento e uma padronização nos atendimentos. Vamos torcer para isso, né? Vamos. Bom, se alguma mulher, vamos torcer para que ninguém precise, né? Mas se caso precisar, e a gente sabe que precisa mesmo, que a gente sabe que a cada 15 segundos uma mulher sofre, né? Algum tipo de violência. Onde procurar aqui em Araçatuba? Quais são os órgãos que ela pode procurar? A gente cuidou para colocar no nosso material do Conselho alguns lugares onde a gente pode assegurar os nossos direitos, né? Que é a Secretaria de Ação Social, Conselho da Mulher, Secretaria da Saúde, Hospital da Mulher, a Delegacia de Defesa da Mulher, Defensoria Pública, a OAB, o CREAS, o Conselho Tutelar, o CONDICA e os 4 CRAS que nós temos na cidade, e a gente soltou esse material antes do CRM, né? Então ainda tem o CRM e eu vou deixar esse material com você, porque se alguém se interessar e ligar... Okay. Obrigada. Então são vários locais, né? Quer dizer, tem lugares, né, para a mulher recorrer, o que não pode é ficar parada diante da violência e achando que não tem solução, né? Isso. Ok. Queria agradecer mais uma vez sua presença. O prazer foi todo meu. Ok. Eu agradeço você aí de casa que ficou com a gente até agora. Lembrando que o nosso programa vai ao ar em 3 dias da semana, em 2 horários diferentes. Às 8h30 da manhã e ao 12h30, sempre às segundas, quartas e sextas. Eu agradeço a sua presença aqui.